Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Trader Sem Limites. Bom, chegou o final de semana e estamos aqui para mais uma análise técnica do que aconteceu no mercado com o par BTC-USD e ver como é que o mercado reagiu à nossa zona que tínhamos marcadas, o que é que o mercado fez outra vez que nos possam gerar oportunidades de entrar no mercado e como é que correu a nossa semana de trade então. Bom, aqui a gente tinha uma zona, eu disse que já ocorreu a 16 de maio, que estava há 2 semanas à espera e que o mercado tinha reagido aqui e que estava basicamente nessa zona e eu acreditava que poderia chegar aos 50% dessa zona, né? E ele chegou aqui, passou 50%, chegou quase no final da zona e isso me levou a crer que essa zona não seria mais relevante, ou seja, o mercado não iria respeitar essa zona para fazer um movimento todo ao anterior que ele fez depois de criar a situação que gerou interesse nessa zona. Então repara que nem sequer essa zona ele havia vindo mitigar como eu acreditava que o mercado poderia vir, que ele podia fazer um movimento. Então, como essa zona não era muito relevante porque não houve manipulação. Se houvesse manipulação, provavelmente ela, ao tocar nos 50%, ela iria exatamente para baixo. Então, ao realizar esse movimento daqui até essa zona, completando a zona, mostrou-me que o mercado não iria respeitar essa zona. Então, o que eu fiz? Como deixei uma ordem pendente aqui também na conta de treinamento, ao chegar aqui nessa zona, eu saí da trade com um pouco de lucros, né? E na conta real, como ele chegou aqui no final de semana e o mercado estava fechado, não abriu a minha trade na conta real, então eu cancelei essa ordem na corretora e o que aconteceu? Pum! O mercado foi na nossa outra zona que a gente estava à espera que ele mitigasse, que eu disse que do jeito que o mercado estava a se movimentar aqui, era bem provável que não respeitasse essa zona e sim respeitasse essa zona. E o que aconteceu? 50% da zona, certinho, direitinho e movimento para baixo. Movimento para baixo. Estávamos à espera dessa zona que a gente tinha em vista, né? Acreditando nessa situação aqui e fosse uma situação de oportunidade para a gente realizar lucro, né? Rompimento da zona de suporte, movimento para cima, rompimento da resistência, imbalance, order block. E o que o mercado fez ao chegar aqui? Simplesmente não respeitou a zona, indicando-nos que lá atrás não teve manipulação nenhuma. Mas é isso, nem sempre a gente sai ganhadores da trade. Tivemos 1% de perda nessa situação, então a semana terminou com uma perda de 1% da banca. Aqui é normal, acontece e faz parte do negócio. Aqui podiam dizer, sim, a gente estava à espera dessa zona e estaríamos a fazer um bom lucro aqui ou até aqui, teríamos feito um bom lucro. Sim, teríamos feito um bom lucro, sim, mas eu não entrei nessa trade. Ao ver o desenrolar aqui, acreditava que chegaria aqui, mas eu não deixei ordem pendente nessa zona. E quando eu voltei a ver, o mercado já tinha reagido lá. Se verem aqui, eu só procurei saber se ele havia atingido 50% da zona depois do movimento já praticamente ter ocorrido, né? Porque normalmente quando eu analiso antes a zona dos 50%, a linha fica bem no começo em que ocorreu o movimento, como essa que está aqui, podem ver. Então eu acreditava que chegaria nessa zona, mas não deixei ordem pendente. E respeitando
os 50% dessa zona, a gente pode muito bem esperar uma reversão do mercado numa tendência de baixa, né? Porque esse movimento ele fez em maio, criou essa zona em 15 de maio, aqui estávamos de olho era 16 de maio, e depois o que fez? Ele fez esse movimento todo de queda. Então é bem provável que ao respeitar essa zona conforme ela respeitou os 50%, é provável ou bem provável que o mercado volte a fazer esse movimento todo para baixo. E se repararem, começamos a ter aqui sim uma estrutura de baixa. O mercado começou a fazer altos mais baixos e baixos mais baixos. Então começa aqui a indicar uma possível reversão do mercado. Então vamos agora procurar entender por que a estratégia não funcionou tanto nessa zona como nessa outra zona que tínhamos aqui em vista. Vamos procurar entender então agora o que aconteceu, porque a gente tem sempre de saber por que o preço não respeitou a nossa zona. Começando por essa zona, a gente teve aqui uma zona de resistência. E o que aconteceu aqui no movimento de rompimento? O que eu reparei até agora é que a estratégia não funciona quando tivemos o rompimento da zona apenas por um pavio e não por um corpo. Se essa vela tivesse um corpo mais considerável e fechasse acima dessa zona aqui, então quando assim acontece, é aí que a estratégia funciona realmente. Reparem a diferença que teve nessa zona aqui. Onde é que está o nosso ponto de resistência? Nós temos aqui a nossa resistência, que é primeiro toque, segundo toque. O que acontece no terceiro toque nessa zona? O rompimento. Repara aqui, a vela fechou acima da resistência com o corpo, ou seja, teve rompimento e fechamento da vela acima do nível da resistência, mas o movimento continuou um pouco mais e tivemos essa vela aqui, que foi a última vela de compra antes do movimento de venda e rompimento desse baixo aqui que ele estabeleceu ao criar essa resistência. Isso é mais uma informação que a gente pode incluir na nossa lista de confirmações para que possamos entrar ou não, decidir entrar ou não numa trade. Reparem que a mesma coisa acontece nessa zona. Reparem, tivemos aqui primeiro toque, segundo toque, rompimento, reparem, rompimento da resistência, mas o preço fecha abaixo do ponto de resistência. E depois o que fez? O mercado tentou vir para baixo, balanceou apenas. Após o rompimento, não rompeu já o último baixo. O que ele fez? Consolidou aqui em cima, dentro da zona de rompimento, e só depois é que foi para baixo. E repara o que aconteceu na frente, o preço não respeitou essa zona. Então, o rompimento de uma zona de resistência ou de suporte que não tenha o corpo fechado acima do ponto de resistência ou de suporte, muito provavelmente não é uma manipulação, é simplesmente o desenrolar do mercado normal. E aqui, por que o mercado não respeitou essa zona? Muito provavelmente esse movimento foi simplesmente para preencher aqui a gap, ou seja, balancear o mercado, e não tivemos exatamente uma manipulação. Embora tivemos corpo considerável, volume pequeno, em balance, e aqui tivemos uma outra order block e um novo imbalance que rompeu essa zona. Reparem, ao chegar nessa zona, o preço reverteu logo para cima. Não fez também o alto mais alto, né?
que ele fez depois desse movimento aqui que foi lá acima, indicando o quê? Que o mercado, a partir dessa zona aqui, realmente iniciou uma tendência de baixa. Porque se esse ponto foi relevante, então ele fez o que? Retração. Então essa zona foi considerada como uma zona forte de possível retração. E repara aqui acima tínhamos um outro ponto de possível retração. Por que tivemos um outro ponto de possível retração, como eu identifiquei aqui? Tivemos 3 velas para cima, movimento para baixo, depois 2 velas para cima. Essa vela de venda não preencheu totalmente esse corpo aqui da vela de compra para formarmos o padrão N, mas reparem que foi quase o padrão N, porque logo a seguir temos um movimento e rompe esse baixo que está aqui estabelecido. Então essa zona toda aqui era uma zona em que o preço poderia chegar, e reparem que temos aqui o imbalance, pelo menos o preço teria de chegar até aqui para balancear o mercado, e chegaria até aqui por causa do possível padrão N que temos aqui. Embora essa vela não tenha engolfado totalmente essa outra vela aqui, mas repara que ela engolfou essa e quase fechou ao mesmo nível que essa vela. Então quase um padrão N totalmente formado. Então esse seria sim um ponto de possível retração, ou seja, onde o mercado poderia chegar e encontrar-se algumas ordens pendentes. E assim o mercado está se desenvolvendo, ele não respeitou a nossa zona que estávamos à espera. É como disse já no vídeo passado, trade é identificar os padrões e investir para saber se realmente os padrões estão certos ou vão se repetir outra vez. Aqui estamos à espera de um possível movimento para cima, isso é contra a estrutura, sim, mas repara que apesar dele estar a fazer essa estrutura de baixa, altos mais baixos e baixos mais baixos, ele aqui quebrou por um momento essa tendência de baixa. Então é bem provável que ele venha reagir à zona de resistência, porque a zona de resistência não temos só quando o mercado está lateral. Quando nós temos uma linha de tendência, essa linha de tendência também é uma linha de resistência. Para primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, rompimento, movimento para baixo. E o que tivemos aqui na zona de rompimento? Vemos uma situação de order block e imbalance. Então o mercado aqui está desbalanceado e o preço pode realmente chegar aqui para balancear o mercado, respeitar essa zona por ser uma zona de consolidação, e tivermos aqui essas 3 velas de venda e depois o movimento para cima rompendo a zona de consolidação. Então não estou à espera dessa zona exatamente por haver uma manipulação, mas sim pela necessidade do preço ou do mercado se balancear. Reparem que aqui também tivemos uma possível gap, tivemos o preço pulou daqui para que abriu essa vela, preencheu a gap e foi para cima. Então vamos ficar aqui à espera de como é que o mercado vai reagir a essa zona. E a nossa outra zona que identificamos na semana passada como a zona muito mais provável que o mercado viesse mitigar, que eu disse que era a trade da semana, onde vou investir 2% para ver se essa zona vai funcionar ou não. Continuamos à espera, porque o mercado ainda não chegou lá, não desenvolveu a ponto de chegar aí, e vamos ver o que acontece quando o mercado chegar aqui. Se o mercado realmente estabeleceu uma tendência de baixa e respeitar essa zona até ao final do movimento que ele deve fazer, então essa zona não será uma zona que vai nos levar a fazer um alto mais alto que esse, mas sim torna-se uma possível zona de retração. Mas esse pode ser uma pequena tendência de baixa, uma vez que no time frame ou na temporalidade de 4 horas o mercado está completamente em tendência
de alta. Então esse pode ser simplesmente uma retração, e aquele foi um ponto de retração que o mercado tinha por fazer. Aqui tivemos uma zona de resistência no nosso ponto de interesse, que a gente está agora à espera, e repara o que temos: um imbalance grande, imbalance, depois movimento, quebra do último alto. Aqui tivemos uma outra zona de suporte, reparem, aqui tivemos uma zona de suporte, e repare que também foi uma outra zona em que mitigamos uma outra vela institucional na temporalidade de 15 minutos. Então a gente sabe que ao mitigar uma vela institucional, nasce uma outra vela institucional. E repare, zona de suporte, rompimento da zona, corpo abaixo da zona de suporte, no terceiro toque, vela abaixo da zona de suporte, movimento para cima e consequentemente rompimento do último alto ou resistência estabelecida após esse primeiro toque nessa zona de suporte. Então essa aqui é uma vela de interesse tanto em 4 horas, que é uma temporalidade um pouco maior e com mais relevância. Ela é uma order block, está no meio de duas velas de compra, e imbalance, e desse imbalance resultou no rompimento do último ponto de resistência estabelecido. Então essa zona realmente torna-se uma zona um pouco mais relevante, porque já temos confluência de 2 time frames ou de 2 temporalidades, onde nós sabemos que as temporalidades maiores são as temporalidades com maior relevância, e então vamos sim ficar a aguardar o que vai acontecer nessa zona. Então logicamente, o que pode o que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui? Esta é uma zona de possível reversão, e esse é o ponto da última manipulação, né, mais relevante. O mercado, quando tem uma zona de possível reversão, ela faz a retração até um ponto importante, que teve também algumas ordens pendentes, e depois segue então o movimento. Então aqui possivelmente temos uma zona de retração, e o mercado está assim a obedecer, está a fazer a retração. Esperemos que venha mitigar essa zona, porque ela se torna assim muito relevante sim. E das duas, uma: ou essa zona é realmente uma zona de reversão do mercado para fazer o movimento todo que ele fez desde 15 de maio, ou é uma zona de possível retração para vir mitigar essa situação. Ou essa zona é que é a zona de possível retração, e o mercado vai reagir aqui, encontrar um ponto forte por aqui nessa zona e continuar o movimento de queda, obedecendo ou prevalecendo essa situação. Então aqui a gente tem a oportunidade de lucrar. Aqui já passou a oportunidade, né? Se calhar vamos identificar se ele estabelecer a tendência de baixa, e depois de reagir a essa zona, ela fazer uma pequena retração, e depois de respeitar essa zona, então a gente começa a olhar mais para vendas e não para compras, porque sabemos, ou vai nos confirmar, que ele sim está a obedecer essa zona, e possivelmente vai fazer o movimento todo que ele fez desde 15 de maio. Então a gente vai ficar à espera e ver o que o mercado vai nos dizer em relação a essas duas zonas que temos em vista. Então assim foi a semana do mercado. Essas são as informações que podemos colher dos movimentos que o mercado fez, e gostaria muito de pedir a vossa ajuda. O canal é novo e tem tido uma boa aceitação, está a crescer, mas reparem que o número de visualizações que a gente tem nos vídeos nem sequer chega a 1/3 das pessoas que se inscrevem.
Então, se gostaste desse vídeo, se tens gostado dos conteúdos que tenho passado aqui, não hesite, dê o seu like, porque ajuda muito o canal. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, afinal não custa nada e ajuda muito o canal. E conto com vocês no próximo vídeo.